O TSE, o TSE não está censurando à torta e à direito. Na verdade, estamos neste momento sendo bombardeados por uma imensa onda de desinformação. O objetivo desses ataques virulentos de contra-informação não é convencer as pessoas de uma mentira. Quem cria esses movimentos, quem cria sabe que individualmente cada fake news ela acaba sendo desmentida com o tempo. O problema é o volume. É tanta mentira circulando ao mesmo tempo que as pessoas ficam atordoadas, ficam confusas. Lula vai fechar igrejas? É a favor do aborto? É descondenado? Tem apoio do PCC? Vai impor banheiros unissex? O TSE está implantando sensores nas redações? É um trator passando com o objetivo de deixar todo mundo confuso. E funciona. Estamos a dias do segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro está uns 5 pontos atrás, precisa virar votos, precisa gerar abstenção no Nordeste e nas periferias urbanas e, ao mesmo tempo, precisa manter o Tribunal Superior Eleitoral sob pressão máxima. Como é que ele mantém essa pressão? Mantendo esse ataque em massa de desinformação. Mentindo. Mentindo alucinadamente. Mentindo por todos os lados. A mentira está em veículos jornalísticos que parecem normais, mas na verdade são parte da máquina de propaganda da direita. A mentira, ela está nas entrevistas com cara de oficiais que são dadas em lives por inúmeros bolsonaristas a podcasters que não têm a mínima manha de como entrevistar político. Está também espalhada nas redes, impulsionada por robôs que sobem hashtags e tentam impor certos temas de debate. E a mentira está também nos disparos em massa que estão ocorrendo faz 3 semanas no WhatsApp e no Telegram. É uma onda gigante. Essa pressão, ela tem o poder de manter a campanha do ex-presidente Lula completamente baratinada. Se defende do quê? Onde? Como? E tem o poder de manter o TSE operando a toda, tomando decisões rápidas sob imenso bombardeio. Para que serve manter o TSE sob pressão? Para 2 objetivos. Primeiro, o ataque quer fazer parecer que a corte tem lado, trabalha para a campanha de Lula. Isso força o TSE a tentar tirar do ar coisas legítimas que o PT está publicando. Gente, frase dita em vídeo por um dos candidatos é do jogo. Mas aí, pressionado para tentar parecer imparcial, o TSE sai tirando coisa que não era para ser tirada. O segundo objetivo é outro. É criar a impressão, num número grande o suficiente de pessoas, de que o TSE é parcial mesmo. E que, por isso, em caso de Bolsonaro ser derrotado, ele já as terá previamente convencido de que a eleição foi roubada. O bolsonarismo está preparando o discurso de que a imprensa americana chama de The Big Lie, a grande mentira. A ideia de que Donald Trump venceu a eleição e que levou à invasão do Capitólio. Vamos hoje analisar 3 casos que mostram como funciona a máquina de desinformação bolsonarista. São os casos do pastor André Valadão, da Rádio Jovem Pan e da produtora Brasil Paralelo. Todos estão dizendo que estão sob censura. Mas estão mesmo? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente está na luta. Nosso trabalho aqui é esse, é informar. Informar nas redes, que é onde circula a desinformação. Informar com as ferramentas digitais, porque está nelas o problema. Em vídeos, em posts, em material que pode ser livremente distribuído. Nossa briga aqui no Meio é para ajudar todo mundo a entender. Nós vivemos das assinaturas de vocês, são R$10 por mês. Não dá um chope. Assine o Meio, faz diferença. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Por que diabos o pastor André Valadão gravou um vídeo, publicou no Twitter e no Instagram para quase 7 milhões de pessoas, afirmando que havia sido intimado pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, a desmentir uma notícia falsa que publicou sobre Lula? Porque não teve intimação nenhuma. Não tem processo rolando, inquérito, nada. Aí o cara grava um vídeo, fundo preto, vestindo preto, lendo um papel como se estivesse se retratando, todo circunspecto, dramático. Por quê?
Pode ser pelo prazer da mentira, um mitômano, mas isso está acontecendo também ao mesmo tempo em que há um ataque em massa nas redes acusando o TSE de censura. Não precisa ter sido combinado. Valadão está reforçando aquela mensagem, o TSE censura. Ao mesmo tempo, está reforçando entre o público bolsonarista sua própria imagem como vítima do sistema, portanto, de alguém antissistema. Ganhou mais de 160 mil seguidores nessa. No bolsonarismo, a mentira sempre compensa. Veja, um dos motivos pelos quais a máquina de desinformação funciona é que ela é descentralizada. Não tem um Carlos Bolsonaro lá em cima disparando zaps para influenciadores. Olha, você faz isso, você diz aquilo. Não. É como um maestro. O comando bolsonarista dá o tom, dá os assuntos chaves. Aí a rede improvisa. Cria seus próprios memes, vídeos, posts, áudios. Alguns muito amadores, outros profissionais. É isso que Valadão está fazendo. Improvisando em cima do tema dado. Lá na campanha Lula, não sai um post sem ter sido previamente aprovado. Tudo centralizado. O bolsonarismo faz a festa. Agora, essa máquina de desinformação não inclui apenas influenciadores e tios do Zap, tá? Inclui também veículos como a Jovem Pan, que produzem um misto de jornalismo, porque há jornalismo de verdade lá, com comentário. E o comentário segue, em essência, a linha de comunicação do Palácio do Planalto. De novo, não precisa ser articulado. Ouve a pauta que o governo dita e reflete ela como se fosse um espelho. Pega o vocabulário, descondenado, ex-presidiário, chefe de organização criminosa, e aí ajuda a levar mais longe esse dicionário do bom bolsonarista. Só que no caso da Jovem Pan é mais complicado, porque como rádio e transmissora de TV UHF, é também uma concessionária pública. A campanha de Lula se queixou no TSE de que comentaristas da Jovem Pan distorciam a situação jurídica do ex-presidente Lula. Os juízes da corte foram lá e concordaram. Quando você chama de ex-presidiário, de ladrão, de chefe de organização criminosa, de descondenado, você não está ajudando o eleitor a entender como a justiça vê Lula. Vale muito explicar isso, tá? A justiça vê Lula como inocente. A questão é a seguinte: Lula não tinha de ser julgado por Sérgio Moro em Curitiba. Moro estava encarregado de um caso envolvendo desvios na Petrobras. Para Lula ser seu réu, seria preciso um documento que fosse mostrando que dinheiro saiu da estatal e foi para o ex-presidente. Não existe esse rastro. Moro falou que tinha, mas não tinha. A coisa bateu no Supremo Tribunal Federal e a decisão final foi essa: o julgamento está nulo. O lugar para fazer esse julgamento era em Brasília, onde Lula residia. Tudo certo. Quando chegou em Brasília, os casos prescreveram. Tem gente que não gosta disso. Paciência. Lula é inocente. As condenações não valem nada porque o processo está cravejado de erros. Ele não deve nada à justiça. E nessa hora tem um agravante, que é o fato de Sérgio Moro ter condenado Lula à prisão, isso ter interferido na eleição de 2018, aí Moro foi pessoalmente beneficiado com o cargo de ministro numa eleição sobre a qual ele teve influência direta como juiz. Não existe como eticamente essa conta ficar em pé, tá? Quando agora, depois de ter acusado o Bolsonaro de bloquear investigações, ele vai ajudar o presidente na campanha, fica ainda mais claro que a motivação de Moro não é combate à corrupção. A motivação é tirar Lula da política. Todo político pode ter o objetivo de derrotar outro, é legítimo. Mas o juiz tem de ser imparcial. Moro não era. Alguns podem não gostar da decisão do Supremo Tribunal Federal, só que a justiça é um pacote só. Não existe condenado em 3 instâncias se o Supremo diz que o processo não fica de pé. Não dá para você escolher que esses tribunais valem e outros não valem. Se você confia na justiça, confia nela toda. Se não, não adianta dizer que houve 3 condenações, mas não vou contar essa aqui porque essa decisão eu não gosto dela. O que você que está assistindo pensa sobre Lula, olha, é direito seu. Nós, jornalistas, temos de dizer as coisas como elas são. Lula é inocente, Lula não deve nada à justiça. E o que a Jovem Pan faz, quando ela mistura jornalismo com comentário e traz esse vocabulário do descondenado, do ex-presidiário, é induzir o público ao erro.
quando não explica a situação jurídica de Lula, está desinformando quem ouve ou assiste. Comentário honesto é dizer, ele é inocente, mas eu discordo por causa de XYZ. Comentário desonesto é dizer, líder de quadrilha. Para dizer isso tem de provar. Tem prova? Pois é. Até porque, na boa, ex-presidiário Bolsonaro também é. Sabe por que Bolsonaro foi para a cadeia? Por ameaça de terrorismo. Foi condenado? Não. É inocente como Lula do crime pelo qual teve preso. A decisão do TSE é simplesmente isso. A Jovem Pan não pode mentir e vai pagar multa se mentir novamente a esse respeito. Olha, antes de essa decisão sair, já havia circulado internamente lá na Jovem Pan uma lista de palavras que não podiam ser usadas. Pois é, esse vocabulário. Eles já sabiam que pancada do tribunal estava por vir. Mas isso não é censura, tá? Isso é direito de resposta. E um alerta de que, se insistir em desinformar, vai ter de pagar multa. Vamos combinar que existe uma diferença entre informação, que é um listar dos fatos conhecidos, opinião jornalística, que é, a partir dos fatos, interpretá-los para um lado e para o outro, e ofensa pura e simples. Descondenado, o tio do Zap pode falar, mas é ofensa, porque é completamente desconectado da realidade. Um concessionário público, se usa o seu espaço para simplesmente ofender, para mentir, está quebrando a lei. E aí, por fim, temos o Brasil Paralelo. Essa é uma organização complicada pra caramba. Por quê? Veja, o nome dela é muito feliz, porque o seu objetivo é mesmo criar uma versão alternativa, paralela da história do Brasil. Eles fazem uns filmes que não ficam de pé perante a maioria dos historiadores, e para eles, tudo certo. Mas vejam, a lógica da extrema-direita é mesmo a de criar uma realidade paralela. Porque é assim que você consegue desorientar as pessoas. E para conseguir isso, criar essa realidade paralela, é preciso ter toda uma versão paralela da história. Ela é inventada daqui, forçada ali, vai levando, é do jogo. Eles pretendiam lançar, antes da eleição, um filme chamado Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. A questão é a seguinte: existe um longo inquérito, mais de 2.000 páginas da Polícia Federal, feito quase todo durante o governo Bolsonaro, e que concluiu que Adélio Bispo é uma pessoa perturbada, com uma doença mental, que vive em delírio e que agiu por conta própria quando tentou matar o presidente. O TSE determinou que eles não podem lançar esse filme antes da eleição. É uma decisão forte, sim. A partir do dia 31 está liberado, mas até lá não rola, cara. Porque, olha, não dá. Não dá porque estamos no meio de uma tempestade de desinformação, de caos, de confusão cujo objetivo é deixar as pessoas inseguras a respeito da sua capacidade de compreender o país, de entender o que está acontecendo, de saber dizer quem são exatamente estes dois candidatos que se apresentam perante a população para governar o país. É isso, sabe? Deixar desorientados eleitores o suficiente, sem ter certeza do que sabem, do que pensam, do que compreendem. Deixar inseguros. Gente, essa máquina política bate na democracia até pelo seu método de fazer campanha eleitoral. O Brasil Paralelo faz parte da realidade paralela do bolsonarismo. A corte decidiu que não, eles não podem botar mais confusão no ar. Não neste cenário em que estamos vivendo. Estamos no meio do caos, gente boa. Faltam 9 dias. Respira fundo. O Lucas Brentano e o Daniel Ataíde têm uma boa provocação. As duas são complementares. A primeira é do Lucas, a segunda é do Daniel. O vídeo é bom até a parte que você fala dos espectros de direita e esquerda. É uma análise errada, tá? Não existe extrema esquerda, mas existe a esquerda radical. Há de se analisar a semântica da palavra. Radical vem de raiz, de análise dos motivos que são a fonte das suas visões. Mas extrema direita existe e basicamente dá para simplesmente chamar de fascismo, que, como pontuado no vídeo, visa o rompimento com o tecido democrático e o extermínio de um mal que se manifesta na forma de algo ou alguém, que no caso do Brasil são todas as minorias, e em maior grau a população periférica. Aí o outro. Um homem muito sábio um dia disse que é nosso dever e obrigação moral desobedecer às leis injustas.
Acho que a principal diferença entre a direita e a esquerda radicais é que as leis que a esquerda radical se permite desobedecer são, de modo geral, bem mais injustas. Um lado, às vezes, comete crime ao bloquear vias públicas para tentar chamar atenção a uma causa justa. O outro lado, às vezes, comete crime ao abertamente defender a criação de um partido nazista. Não preciso falar qual é qual, o que é em si uma indicação dessa diferença ideológica. Lucas, Daniel, vamos lá. Antes de tudo, essa classificação de radical e extrema, como eu disse, eu uso de um cientista político holandês que está vivo, um cinquentão, chamado Cas Mudde. Não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, mas Cas Mudde. E, como eu disse, ele faz essa distinção. Ontem, no ponto de partida de ontem, eu usei como exemplo a direita, deixa eu usar a esquerda. Você tem o centro, aí você tem a centro-esquerda. A centro-esquerda tem muita facilidade de conversar com o centro e com a centro-direita. Está disposta a negociar, ceder nos argumentos, tudo mais, tal. As da negociação. A esquerda, ela não gosta de ceder. Ela cede, mas ela não gosta. E ela tem sua principal função de puxar a centro-esquerda para a esquerda. Porque, em geral, a centro-esquerda tem, em democracias saudáveis, a centro-esquerda e a centro-direita são majoritárias nos parlamentos. Então, a esquerda e a direita têm o papel de puxar os seus centros, sempre lembrando, olha, eu estou aqui, lembra do que você representa, lembra quais são os nossos ideais. Esse papel de encheção de saco mesmo é o papel da esquerda e da direita. Aí você tem a esquerda radical. A esquerda radical, ela não quer romper com a democracia, mas ela está disposta a quebrar a lei e está disposta a assumir os riscos de quebra da lei, porque ela acredita que nessa quebra ela consegue acelerar as transformações que deseja. Ou, no caso da direita, evitar as transformações que deseja. E, por fim, nós temos os extremos, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Os extremos, em essência, eles estão dispostos ao rompimento da democracia. Estão dispostos a, no caso da extrema-esquerda, a fazer revolução. Então, me desculpa, a extrema-esquerda é, por exemplo, o stalinismo. A extrema-esquerda é Fidel Castro em Cuba. Você rompe com o regime. Você, em geral, instaura uma ditadura. Eu não chamaria de extremistas quem rompe com regimes não democráticos. Mas quem não instala uma democracia imediatamente depois é um extremista, entendeu? Não tem compromisso com a democracia. Essa definição que pega centro, centro-esquerda, esquerda radical, extrema-direita, extrema-esquerda, e do outro lado a mesma coisa, ela tem um pressuposto. Primeiro, ela é uma definição para ajudar a determinar os espaços de ação política, tá? E ela tem um pressuposto que é o seguinte, de que o interesse de todos esses, menos dos extremistas, é a manutenção do Estado democrático de direito, de uma democracia liberal, de uma democracia em que você pressupõe que o outro lado tem tanto o direito de participar desse jogo quanto qualquer outro. Então, partindo desse pressuposto, e eu sou um liberal, então, portanto, eu parto desse pressuposto. Partindo desse pressuposto, eu vejo esquerda e direita como equivalentes. Eu não vou me dizer, não sou eu que vou me virar para você e falar que as leis que a direita considera injustas, elas
elas não são injustas, mas as leis que a esquerda acha injustas, essas sim são as injustas de verdade. Claro, uma pessoa de esquerda vai dizer, não, as que eu considero injustas são mesmo injustas, as que a direita acha injustas não são. Esse é um problema porque a direita está errada. Bem, os caras do outro lado vão dizer a mesma coisa, tá? Entende? Também não é verdade que a única maneira de você ser de extrema direita é ser fascista. Quer um exemplo? O governo do Irã é um governo de direita, de extrema direita. É um governo teocrático. Ele não é fascista, ele é teocrático. Percebe? Então, existem outras cores do extremismo da direita que não o fascismo. O fascismo é uma dessas cores. É uma das maneiras pelas quais ditaduras de direita se manifestam. E então, no fim das contas, o ponto ao qual eu estou querendo chegar aqui, e esse é o motivo pelo qual eu peguei. Olha, gente, primeiro, você estar num lugar um dia não quer dizer que você não estará no outro lugar outro dia. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o Boulos, por exemplo. O Boulos é um cara que estava na esquerda radical. O trabalho dele era invadir prédio para dar casa para as pessoas. Isso é quebrar a lei. Ele considera que, olha, o Estado não está fazendo, eu vou fazer. E estou disposto a ser preso, estou disposto a... Mas eu tenho aqui os advogados, eu tenho o esquema, então isso aqui é esquerda radical. Hoje ele é nitidamente um político de esquerda, ele se moveu em direção ao centro. Mas isso não quer dizer que ele tenha chegado à centro-esquerda. Ele está na esquerda. Ele agora é um parlamentar com uma super votação, a segunda maior votação para deputado federal do país, e ele obviamente vai ser uma das mais poderosas vozes de esquerda desse parlamento reacionário. Tá? Então, o normal é que políticos façam mesmo esse caminho. Conforme envelhecem, eles se tornam mais experientes e percebem que existe valor na ação democrática, existe mais valor. Se você você consegue ser mais eficaz, você consegue atingir mais pessoas, como um deputado federal, que o Boulos vai passar a ser do que como... Eu aposto que ali na frente a gente vai ver Guilherme Boulos na centro-esquerda, tá? Como, aliás, Marcelo Freixo já está nitidamente chegando lá. Lula é um líder super importante de centro-esquerda que eu não diria que esteve na esquerda radical, porque nisso ele nunca teve não, tá? Até porque a coisa é diferente quando você está numa ditadura. Quebrar a lei para botar a ditadura abaixo é um imperativo ético. Mas quando você está num regime democrático cheio de defeitos, aí não. O Lula era um político de esquerda que rumou para a centro-esquerda, nitidamente. É um cara com uma imensa facilidade de negociação, de conversa com todos os grupos, tudo mais. Eu acho que existe essa tentação mesmo de tanto pessoas de esquerda quanto de pessoas de direita de olhar para o outro lado e... Não tem extremista entre nós, porque os nossos valores são puros. Stalin matou 10 milhões de pessoas. Mao matou mais. Não eram de extrema esquerda? É claro que eram. É claro que eram. Entendeu? Como Hitler era de extrema direita, como Mussolini era de extrema direita, como os ayatollahs são de extrema direita, como Bolsonaro é de extrema direita. Entende? É claro que a extrema direita se comporta de uma forma distinta da extrema esquerda, mas elas existem. O motivo principal pelo qual pensei esses comentários de vocês é o seguinte.
Olha, em breve, se tudo der certo e Lula for eleito, nós voltaremos a discordar com mais frequência. Que bom. Existem pessoas de tendência socialista, existem pessoas de tendência liberal e existem pessoas de tendência conservadora. Esses três macro conjuntos de ideias, eles têm o seu espaço numa democracia. Eles têm sua representação maior ou menor numa democracia. E a ideia de um regime liberal-democrata é justamente que essas três vozes não sejam caladas e que uma perceba na outra a necessidade da sua existência, a importância da sua existência, o valor da sua existência. É bom ter gente que discorda da gente, testa as nossas ideias, faz com que a gente melhore nossos argumentos, percebe quando ajuda a gente a perceber quando nós estamos errados. E recicla nossas ideias, porque de vez em quando somos jogados para a oposição, e quando a gente vai para a oposição tem uma chacoalhada. Opa, o que a gente precisa fazer para ganhar agora? Entende? Aí revigora. O regime democrático tem essa beleza justamente pela sua capacidade de permitir que os três grupos fluam e tenham os seus períodos no poder e testem as suas ideias, algumas darão certo, outras não darão certo, e daqui a pouco volta para a oposição. Tudo isso é bom, a gente só precisa de uma democracia que permita que isso funcione, né? E hoje nós não temos, a gente só tem um partido digno do seu nome no Brasil, que é o PT, que é um partido forte, que de fato representa o campo socialista, que vai ali da social-democracia a um socialismo um pouco mais forte, mais de esquerda mesmo e tal. E tem alguns partidos satélites ali, né? A gente não tem nada disso no centro. Eu adoraria que houvesse um PT de centro, um PT liberal, não tem. Assim como adoraria que tivesse um PT conservador, faria extremamente bem a democracia brasileira se nós tivéssemos um forte partido conservador democrático no Brasil. Entende? Só que tivesse salpicados ali algumas pessoas de direita, mas tivesse umas pessoas de centro-direita também. O Partido Liberal, idealmente, teria pessoas de centro-esquerda, de centro-direita e de centro num debate contínuo ali. Só que a gente não tem, temos uma democracia deficiente, né? Mas valorize quem pensa diferente, dê espaço para quem pensa diferente. Não pensa assim sobre as pessoas que pensam diferente, não, de nós temos o monopólio das razões e das virtudes, nós somos radicais por serem puros, eles são extremistas por serem antidemocráticos. Não funciona assim não, cara. Não funciona assim não. Pessoas legitimamente pensam diferentemente. A gente tem que aprender isso.